A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Para quem tá chegando novo no canal, meu nome é Ana Beatriz e conforme vocês estão vendo aí no título da mensagem, vamos falar em Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma a tempestade. Peço para você não pular esse vídeo, que eu tenho uma experiência para contar para vocês. Ontem Deus inquietou muito meu coração e tem muitas circunstâncias na nossa vida que muitas pessoas pensam que você sempre vai ser forte, que você sempre vai ser perfeito, que você não tem nenhuma falha. Mas eu peço para você não pular essa mensagem, porque eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana e para você se sentir mais fortalecido, para você acrescentar mais a sua fé neste dia aqui comigo. Mas vamos primeiro meditar na mensagem e a gente entra nessa experiência que eu tive. Marcos capítulo 4, versículo 35. Peço também para você deixar o seu like, vai ajudar bastante para que pessoas venham ser alcançadas através dessa mensagem, a palavra do Senhor. Se você não é inscrito, bem aqui embaixo tem um botão de se inscrever, então se inscreve para esse canal crescer. E peço também, compartilha com uma pessoa. Se você sentir que Deus falou com você, ou se você não se encaixa nesse exato dia, nessa mensagem, mas você percebe que essa mensagem pode tocar alguém, mande para uma pessoa apenas, compartilha nos grupos da família, amigos, não para me agradar, mas para que a palavra do Senhor possa alcançar vidas, né? Então vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 35. É uma mensagem pequena, mas é uma mensagem que ela faz todo sentido na nossa vida todos os dias que a gente vive nessa terra. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Eles fizeram essa pergunta. E ele, despertando, repreendeu e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então disse-lhe: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Uma mensagem pequena, né? Mas que faz todo sentido na minha vida, na sua vida. Porque o título dessa mensagem fala assim: Jesus acalma a tempestade. E no versículo 37 vai falar que houve-se um grande temporal ali, né? No meio daquele mar. E as ondas arremessavam contra o barco, de modo que ele estava a encher-se de água. E é interessante porque não é diferente na nossa vida. Quantas tempestades nós nos deparamos, todos os dias nos enfrentamos. E eu acho interessante porque essa semana eu me encontrei assim. Talvez você se identifique, você que está aí do outro lado. Talvez não, mas eu senti medo. Talvez para você que está aí do outro lado pode parecer bobeira, mas eu sempre fui de ir para o médico, sempre fui de visitar dentista e nunca senti medo. Mas numa determinada circunstância, em 2012, eu visitei uma médica, uma dentista, e ela me passou medo. E a partir desse dia eu comecei a sentir medo de ir ao dentista. E em dezembro eu quebrei um dente e fiquei para arrumar. E quando foi esse mês agora de abril, eu fui ao dentista. E era tanto medo, e Senhor, eu não preciso ter medo porque o profissional estudou, o profissional conhece, o profissional entende, e eu estou com medo, e eu pedi ao Senhor para tirar aquele medo que estava no meu coração. Talvez você que está aí do outro lado fale assim: gente, mas que bobeira. Mas essa
esse exclusivamente nesse momento foi a tempestade que eu estava passando, que foi o medo. Talvez você que está aí do outro lado seja uma tristeza pelo fato de alguém da sua família não estar conforme você quer, seja uma contendas que você vê dentro da sua casa, alguém que você quer tanto que seja liberto, e medo de tantas outras coisas, medo de não conseguir vencer a enfermidade que você passa, tantas inseguranças. E eu me senti assim. E eu entrei, comecei a orar e falava: Senhor, me ensina a confiar, me ensina a descansar, não ficar com tanto medo assim. E eu fui acalmando. Eu lembro que eu fui acalmando, não fiquei tão nervosa. Aí não mexi nada no meu dente. E quando foi essa semana agora, eu tive que retornar. E eu lembro que eu entrei e quando foi em dezembro que eu sentei na mesa do médico, eu tremia demais, de tanto medo. Talvez você que está aí do outro lado não vai entender. Mas quem tem ansiedade ou quem tem síndrome do pânico, quem tem depressão, quem convive com pessoas que é viciada, com pessoas que são dependentes químicos e entre outras coisas, são tempestade que talvez você quer comparar a cruz que um leva com a cruz que você tem. E Deus, ele tocou no meu coração para dizer que você que está aí do outro lado, a não comparar a sua cruz com a de ninguém. Essa é a mensagem que essa semana eu fiquei meditando. Quantas pessoas que olham para o outro e falam assim: ah não, fulano é tão perfeito, fulano vive uma vida tão maravilhosa, tão perfeita ao ponto de até mesmo desejar ter a vida de fulano. Ou então pensar assim que a luta que fulano passa, a cruz que fulano passa, é um exagero para ele pensar dessa forma. Mas nessa circunstância toda, eu lembro da mensagem que a gente sabe e a gente tem certeza do Deus que a gente serve, que é lá em Mateus 11, versículo 28, que fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a gente tem que confiar no Senhor, mesmo em dias sombrios, mesmo em tempestade, conforme os discípulos aqui, eles estavam com Jesus, mas estavam permitindo ser assombrados pelas ondas. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Quantas tempestades vêm e a gente fica com tanto medo, enfermidades, veio a Covid toda e muita gente ficou com medo de morrer, perder seus entes queridos. Muita gente perdeu, aliás. Mas o que eu trago nesta manhã é que a cada dia você não venha desistir. Mesmo que hoje você tenha acordado, mesmo que você tenha se levantado e não tenha sido da forma como você queria que fosse, decida confiar no Senhor. Ele fala pra gente ir até Ele, que Ele vai aliviar. E a minha experiência que eu trago pra vocês hoje é que essa semana eu entrei no consultório e eu entrei com muito nervoso, porque ainda falo pra vocês, né? Pode ser uma bobeira, mas pra mim não é. Porque é uma incapacidade nossa de não ter domínio sobre o que pensamos, né? Quando eu falo domínio do que pensamos, é o seguinte: você não decide não pensar, você simplesmente pensa, e quando você pensa, você já está com medo. E meu esposo, meu bem, ficou do lado de fora. E eu entrei e eu comecei a orar em pensamento. A doutora maravilhosa, não tenho palavras para descrever o atendimento dela, muito, muito boa mesmo, passou total segurança para mim. Mas lá dentro eu estava com medo. E você que está aí do outro lado, talvez muitos olhem para você
E não imagina o que você passa, o que você tem passado, noites sem dormir, não que seja o meu caso, mas eu vou colocar no geral aqui porque talvez algumas pessoas se identifiquem com as palavras que eu vou falar, não que eu esteja passando, porque minha experiência foi como dentista. E talvez pessoas que estão aí do outro lado tenha perdido noites sem dormir, o seu sono, né? Pessoas que têm problema com a sua família, pessoas que estão presas, pessoas que estão nas drogas e tantos vícios e tantos problemas, né? Pessoas que não conseguem arrumar um trabalho e são tantos problemas. Talvez se eu fosse citar aqui, a gente passaria muito tempo. Mas você que está aí do outro lado, entenda uma coisa. É uma tempestade, independente de que tamanho que seja, independente... o que eu quero trazer neste dia para vocês é o seguinte. Não importa o tamanho da tempestade. Se é o medo que você sente, se você está assustado, se você está com medo, é uma tempestade para você. Se você está inseguro, se você está em desespero, se você está aflito, se você está angustiado, é uma tempestade para você. E eu estava meditando porque tem pessoas que falam assim, não, fulano não passa tal luta, fulano é isso, fulano é aquilo, mas todos nós iremos passar, porque a palavra do Senhor fala assim, no mundo tereis aflição. Mas não para por aí, a palavra do Senhor fala, mas tem de bom ânimo. E nesse momento aqui, o Senhor Jesus estava lá dentro do barco, descansando, dormindo, porque Ele é Deus. Mas nós somos carne, os discípulos eram carne. E eu quero falar para vocês que mesmo os discípulos que estavam com Jesus, sabiam do poder do Senhor Jesus, estava dentro do barco, eles tiveram medo. E você que está aí do outro lado, tem muitas campanhas que fazem, né, sobre a depressão, sobre a angústia, sobre tantos medos, tantas doenças mentais. E o medo tem nos tentado paralisar, tem tentado fazer a gente desistir de confiar, de acreditar no nosso Deus, de acreditar que novas coisas virão, que o novo amanhã está aí, que Deus está conosco. E a palavra do Senhor vai nos falar que o Senhor estava dormindo, e a palavra do Senhor vai falar que Ele estava dormindo sobre um travesseiro. Mas a palavra do Senhor vai falar que então o barco começou a encher de água. E essa mensagem sobre encher de água, talvez a sua vida hoje seja esse barco que está com muitas coisinhas que você tem permitido ir acumulando. Mas a palavra do Senhor fala que eles despertaram Jesus e disse, mestre, não importa que perecemos. Eles olharam para Jesus e perguntou, Senhor, estamos morrendo aqui e o Senhor está dormindo. Porque até então eles não entendiam que ele estava com Deus Todo-Poderoso. E voltando à minha experiência, quando eu deitei na cadeira eu estava muito nervosa, os meus lábios tremiam. E em dezembro eu estava tão com medo que eu tremia toda, meu corpo todo, foi muito estranho. E é incontrolável. Mas enfim, não tinha isso. E em um determinado momento na minha vida, alguém me passou essa insegurança e eu tive. Eu tratei todos os meus dentes sozinha, minha mãe nunca foi comigo, porque era perto, o postinho eu ia sozinho. E nunca tive medo de dentista, mas em um dia alguém permitiu eu sentir esse medo. E tudo mudou. Mas os discípulos fazem essa pergunta, né? Senhor, não importa que perecemos. E eu estava na cadeira e estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor, Senhor, tira isso de mim, para quê? Para que sentir esse medo? Talvez você que está aí do outro lado tenha tantos medos, insegurança, tantos porquês, tantos questionamentos. Mas você que está aí do outro lado, tudo tem um propósito. E sempre Deus tem algo a nos ensinar.
E eu quero falar pra você que está aí do outro lado que Deus, Ele não te abandona. Ele está sempre com você. Embora seja o tamanho da sua cruz, Ele sempre vai te ajudar a carregar. Porque Ele pagou um alto preço por nós ali na cruz. E eu tenho certeza que se você decidir confiar nesse Deus que servimos, que pagou um preço de sangue ali na cruz, você vai conseguir todo dia vencer. Todo dia você vai vencer as tempestades que você estiver passando. No versículo 39 fala que ele, despertando, repreendendo o vento, disse ao mar: acalma-te e emudece. O Senhor Jesus, Ele vai acalmar a tempestade que você está passando. Não sei quantos dias tem sido de luta, de tempestade na sua vida, mas para mim foi um momento, né? Foi um momento. E eu choro porque somos fracos e muitas vezes esquecemos que somos dependentes do Senhor e muitas vezes desistimos ou muitas vezes não depositamos totalmente a confiança no Senhor, conforme os discípulos aqui fez. Eles sabiam quem era Deus, eles sabiam quem era Jesus, mas Jesus estava no barco e eles estavam com medo. E eu quero falar para vocês que está aí do outro lado, não é diferente. Vai ter dia que você vai estar fraco, vai ter dia que você vai estar vulnerável, mas quem viu Davi viu um pastor, mas cada dia ele estava protegendo as ovelhas do seu pai, matando urso e leão. E eu gosto muito da história de Davi porque não é diferente na minha vida e na sua vida. Talvez muitos não vejam os leões, os ursos que você tem matado. Às vezes as lutas que você tem passado, somente o Senhor sabe. Às vezes você não tem compartilhado com muitas pessoas a dor, a aflição que você está passando, mas se você tem falado para Deus, se você tem pedido a Deus para acalmar, né? Se você tem pedido, Senhor, acalma a tempestade que eu estou passando, tenho certeza que Ele vai acalmar. A palavra do Senhor fala que Ele falou: acalma-te e emudece. E a palavra que o Senhor tocou no meu coração é para que você venha acalmar nesta manhã. E eu termino contando a minha experiência, que eu comecei a orar e eu comecei a ficar mais calma. Eu tive que fazer canal, então foi mais de 1 hora. E é muitos aparelhos, é muita coisa, e eu ficava com aquele desespero no coração e comecei a respirar e comecei a acalmar. Mas você que está aí do outro lado fala assim: gente, é um dentista, é uma coisa tão simples, né? Mas o que eu quero trazer para você neste dia, não compare a minha cruz com a sua. Porque talvez eu olhar para a sua cruz, eu poderei dizer, mas é só isso. Mas cada um sabe o espinho que tem, cada um sabe a luta que tem, a prova que tem passado e o esforço que você tem tentado fazer para vencer. Então, o que eu trago para você é que você consiga viver cada dia, não comparando a cruz que você tem com a de ninguém, mas colocando o Senhor na sua vida para ajudar a carregar essa cruz. E a palavra do Senhor vai falar que então o vento se aquietou e fez grande bonança. Olha, essa experiência que eu trouxe para vocês é apenas para dizer para vocês que Deus, Ele acalma. Talvez você se levantou hoje não no seu melhor dia, talvez tenha sido dias difíceis, ou talvez está tudo perfeito hoje para você, mas eu quero falar para vocês que nem todo dia é bonança, porque a palavra do Senhor fala que nós teríamos aflição, mas para nós ter bonança, porque Ele vai nos ajudar a vencer. E o Senhor pergunta, né? Então Ele disse: por que sois estão tímidos? Como é que não tendes fé? Peça ao Senhor para ter fé. Eu tenho orado e pedido ao Senhor para ter, porque somos tão falhos, tão fracos. E eu peço para vocês meditar sempre na palavra do Senhor, nas experiências, nos milagres que o Senhor fez, porque é isso que nos ajuda a vencer. As experiências que o Senhor já nos permitiu nós passar, porque quando estamos tão aflitos, estamos passando por altas tempestades, o inimigo quer fazer com que nós focamos apenas no problema e esquecemos do tamanho do nosso Deus. E não é assim. Não é assim, porque
a tempestade ela não dura para sempre. Sempre vem o sol, sempre vem um novo dia, e não é diferente na minha vida e na sua vida. E eu quero falar para vocês que então eu acalmei, fiquei tranquila, o procedimento foi super tranquilo. Mas você que sai do outro lado, talvez não seja isso, talvez não seja medo, seja insegurança, seja algo na sua vida profissional, algo na sua vida sentimental, algo no seu casamento, no seu trabalho. Tem tantas tempestades que nós passamos, e o que eu quero trazer para vocês neste dia é: o Senhor, Ele vai te ajudar a passar pela tempestade, pela dificuldade, pela provação. O Senhor vai te ajudar e Ele vai falar: acalma-te, aquieta, para. E eu quero trazer, porque sempre quando for possível eu vou trazer experiências aqui. O Senhor já tem inquietado o meu coração, o Senhor já tem inquietado o meu coração para trazer também pessoas com experiências aqui para vocês, porque as pessoas têm um mito de achar que todo cristão não passa luta, que quem serve a Jesus é um mar de rosa, que quem serve a Jesus tudo é muito perfeito, mas não é. Somos provados a cada dia, mas temos a certeza que temos um Deus. Uma coisa é passarmos provas sem ter a presença do Senhor, mas uma coisa é nós passarmos a prova com a certeza que o Senhor vai nos ajudar, que o Senhor vai segurar na nossa mão. Então, os discípulos perguntou: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o nosso Deus que nos ajuda a vencer nossos medos. E ainda nessa experiência, para quem me acompanha no meu outro canal, sabe que a gente está morando aqui em Brasília, e é um grande desafio dirigir. E foram dois obstáculos, né? Eu saí do dentista com todos aqueles pensamentos, né, de insegurança, de medo, e ainda tive que dirigir aqui. Mas eu rompi, e eu quero convidar você a romper. Eu não sei que tipo de insegurança, de medo, de circunstância você está passando, mas não paralise. Não paralise com os pensamentos negativos, com os pensamentos contrários. Sempre questione: será que o que Deus pensa sobre isso? Será que o que Deus quer me ensinar com isso? Sempre tente vencer. Nunca pare, nunca decida paralisar e decidir aquilo como verdade. Essa é uma experiência que eu trago para vocês neste dia. Talvez para muitos não faça sentido nenhum, mas eu tenho certeza que para algumas pessoas vai fazer total sentido essa experiência que eu trouxe. Peço a você que está aí do lado, vamos orar, pedir ao Senhor para acalmar a tempestade que você esteja passando, a luta que você esteja passando. E sempre quando você estiver em desespero, faça como eu. Ore, peça ao Senhor para nós confiarmos mais nele, para aumentar a nossa fé. E sempre aproxime do Senhor, conforme nós lemos em Mateus. Vinde a mim, você que está sobrecarregado, você que está cansado, que Ele vai aliviar. Então, o importante é nós irmos para perto do Senhor, estarmos perto do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, tua misericórdia. Obrigada, Senhor, pela minha vida, a vida de cada um, Senhor, que dedicou um pouco deste momento, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Senhor, te pedimos, ó Pai, ajuda, Senhor, em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio às nossas circunstâncias, confiar no Senhor, ainda que não entendemos, ainda que seja difícil, ainda que as ondas estejam grandes, mas que nós possamos confiar que o Senhor irá aliviar, que o Senhor vai nos ajudar a carregar a nossa cruz. Senhor, pessoas que estão do outro lado precisando de um socorro, de um auxílio, eu não sei
que tipo, Senhor, de luta esta pessoa está passando, mas o Senhor, Deus onisciente, o Senhor conhece e o Senhor sabe. Visita essa pessoa, Pai, que está passando lutas internas, lutas mentais, lutas espirituais, que o Senhor possa ajudar esta pessoa a vencer. Senhor, que pessoas possam vir ser alcançadas através dessa mensagem, porque o Senhor Deus que acalma a tempestade, o Senhor Deus que acalma os ventos, o Senhor Deus que acalma, Pai, corações que estão, Senhor, precisando do Teu socorro, do Teu alívio, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada vida, pessoas que talvez neste dia está tudo bem, mas que nós sabemos que vai vir dias difíceis, que o Senhor possa nos ajudar a confiar no Senhor nesses dias difíceis também. Senhor, muito obrigada, que o Senhor possa alcançar esta pessoa, Pai, que decidiu parar um pouquinho para ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa recompensá-la, porque não sou eu, é o Senhor, que o Senhor possa abençoar cada vida, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Já peço, deixa aquele like aqui, compartilha com uma pessoa apenas, deixa um comentário aqui se Deus tocou no seu coração através dessa mensagem, dessa experiência que eu tive, e se você já passou por algo parecido, deixa aqui uma experiência aqui embaixo nos comentários. Vai ser bastante válido até para quem entra na mensagem e vê os comentários, aumentar a fé. E se você está passando por algo parecido, acredite que o Senhor vai te dar força. Compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e até a próxima mensagem. Toda semana estamos aí. Essa semana passada não deu certo, mas sempre estaremos aqui falando do nosso Deus que é poderoso e que vai nos ajudar a vencer. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau!